puder abrir a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura e você acompanha a leitura comigo. É um texto simples, fácil de entender, difícil de aceitar. Ninguém vai ter dificuldade de entender, todo mundo vai ter dificuldade de aceitar. Como a maior parte da palavra de Deus, né? Não é difícil entender, não. Às vezes a Valéria fala mais fácil, né? Eu tô falando fácil. Então, ó, a partir do versículo 32, nós vamos ler até o final, tá? Até o 72. São 40 versículos. Se eu ainda estou bom de matemática. Posso começar? Marcos 14, 32. Sim? Sim? Marcos 14, 32. Então, foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Jesus, né? Foi ficando aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, imagina um homem acordando assim, né, no susto. Simão, daquela, você está dormindo? Não pôde vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. 3 vezes eles dormindo e Jesus orando numa angústia enorme no seu peito, no seu coração. Versículo 43. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Além de tentar defender Jesus, é meio cego, né? Errou, acertou a orelha. Disse Jesus: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas, então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Verso 53 agora. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, né, sinédrio aqui é um grupo de religiosos, os maiores religiosos responsáveis por julgamentos, né? Todo o sinédrio estava ali reunido e estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, Jesus disse. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, um sinal aqui de
indignação. Perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Ou seja, blasfêmia é você dizer uma coisa que é assim, algo contra o próprio Deus, você falar mal de Deus. E aqui ele está dizendo que ele era o Filho de Deus. O que vocês acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno que veio de Nazaré. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: você certamente é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Verso 72. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito. Qual foi a palavra? Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Jesus havia dito, inclusive, isso nesse mesmo capítulo, conforme nós meditamos na semana passada. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, obrigado, Senhor, por essa porção, por essa passagem, por essa narrativa da palavra do Senhor. E que nós estamos meditando nela aqui. E esses próximos minutos aqui que nós estaremos meditando nessa palavra, que seja mais do que um texto escrito com tinta no papel, seja uma verdade escrita nos nossos corações e que a gente possa viver a partir dessas palavras, dessas verdades, que de alguma maneira desnudam e desmascaram o nosso próprio coração e nos convidam a uma vida de verdade, a uma vida transformada. E nós queremos, ó Deus, ser assim também tomados pelo Teu Espírito Santo para vivermos essas verdades hoje na nossa vida. Que o Senhor conduza cada um de nós, ilumine nossos corações e mentes, para que possamos ser libertos, porque a Tua palavra diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que assim seja em nossas vidas e corações a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Todo mundo aqui já ouviu, talvez até tenha dito aquela expressão que diz assim: Jesus é bacana, o que ferra é o fã-clube. Já ouviu essa expressão? Já ouvi essa expressão. Talvez até disse, né? Jesus é legal, nossa, que ferra mesmo esse pessoal que fica seguindo ele aí, né? E isso me levou a pensar no quanto a gente, como discípulos de Jesus, a gente tem um compromisso com o Evangelho. Mas isso me leva a pensar algo mais. Às vezes as pessoas falam que gostam muito de Jesus, mas na verdade elas não conhecem de fato o que ele disse. Porque ele disse algumas coisas difíceis de engolir. E passou por algumas coisas difíceis de aceitar. Por exemplo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Eu vim colocar mãe contra filha, pai contra filho. Eu vim colocar irmão contra irmão. Ele disse coisas como: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de me seguir. Ele disse também coisas como: aquele que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele disse coisas duras, difíceis, como: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É impossível que você possa conhecer Deus como seu Pai se não for através de mim. Com isso, ele está negando toda e qualquer outra possibilidade de conhecer a Deus fora dele. É uma afirmação tanto quanto pesada, difícil de aceitar. Ele está dizendo que é impossível que alguém possa conhecer a Deus, conhecer a salvação, e mais do que conhecer a Deus, conhecer o Pai dele, Criador de todas as coisas, e desfrutar de uma intimidade com esse Deus fora de Jesus Cristo. Impossível. Fora dele. Ele é a verdade. Ele não só afirmou verdades, ele não só disse verdades, ele é a verdade. Verdade como uma pessoa encarnada e que fala e que se relaciona conosco. Ele disse coisas muito difíceis de aceitar. E por isso que eu intitulei esse nosso encontro hoje de muitos querem Jesus, mas rejeitam Cristo. Muitos querem um Jesus que vem até eles e o beneficia. Mas é difícil aceitar um Jesus que nos convida ao sacrifício. Nós queremos os seus benefícios, nós não queremos os seus sacrifícios. As suas exigências, as suas demandas, os seus desafios. Muita gente quer Jesus com a sua identidade. Ele é o rei. Mas quantos entendem de fato a sua missão? Ele é o rei que veio para morrer por nós. Ele veio morrer.
Morte de Jesus não foi um acaso ou um acidente. Morte de Jesus foi o seu propósito. Como é que você entende isso? Um rei que veio morrer. Um rei, a gente entende Jesus e gosta de Jesus na ideia de que ele veste uma coroa. Mas a ideia de que Jesus veste uma coroa de espinho. Isso não entra na nossa cabeça. A ideia de que nós podemos e queremos ser abençoados por Jesus. A gente se aproxima dele e diz: Ô Jesus, eu vim aqui na sua casa, na sua igreja, no meio das pessoas que te conhecem, te adoram, porque eu gostaria de ser abençoado. Mas quantos de fato querem ser transformados? É gostoso pensar na ideia de ser abençoado, mas quantos de nós queremos ser bênção? Quantos de nós sairemos daqui dizendo: eu agora entendi o convite e o desafio de Jesus de ser bênção onde ele me colocou, no meu trabalho, na minha família, na minha situação. Muitas vezes a gente diz: Senhor Jesus, cuida de mim. Mas quantos de fato atendem o seu chamado? Ame o seu próximo, como eu amei vocês, ou como você ama você mesmo. E a gente fica colocando até uns obstáculos no caminho, dizendo assim: se eu não amar a mim mesmo, como é que eu vou amar o outro? E a gente fica até criando umas autossabotagens no mandamento de Deus de amar o próximo, que a gente já entendeu faz tempo o que ele está querendo dizer. Ele mesmo deu um modelo de como ele quer que a gente ame uns aos outros. A gente gosta e quer muito uma religião que possa trazer algum tipo de conforto para nós. Mas quantos querem um discipulado que nos confronte e que nos desafia? Muitos de nós queremos o privilégio do céu. Mas quantos de nós queremos viver as responsabilidades na terra? Às vezes a gente coloca o cristianismo e a fé cristã como se fosse um pós-morte, um além, uma vida que vai começar depois da morte. Mas quantos de nós estamos entendendo o chamado de assumir a responsabilidade hoje, agora, e criar consciência de viver para Deus? E essas duas realidades que eu estou comentando com vocês, a de Jesus e do Cristo, elas não são duas verdades que se contrapõem. Elas são verdades. Abençoados para ser bênção. Confortados, confrontados. Amados, transformados. Conhecidos e conhecedores. Chamados e enviados. Enviados para o céu, mas também à terra. Tudo isso é uma realidade só. Nós seguimos o Jesus que nos diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Mas também é o mesmo Jesus que disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho. Vocês vão passar por perseguições, desafios, torturas, dificuldades, confrontos, mas não me esqueçam, eu estou com vocês até o fim dos tempos. É o mesmo Jesus. Essas duas realidades de bênção, de ser abençoado, de conforto, de confronto, de Jesus e de Cristo, elas estão reunidas numa mesma pessoa. A gente não tem o direito de desassociar essas coisas. Todas elas foram ditas pelo mesmo Jesus. É engraçado que algumas igrejas que a gente vai, elas acabam sendo o evangelho mais fofinho, tipo como se pega o Jesus. E umas outras igrejas que a gente vai, ela pega o Cristo. Então tudo é mártir, sacrifício, dor, dificuldade. Mas será que é possível a gente reconciliar essas duas coisas, céu e terra? É esse o chamado do evangelho. A gente amar o próximo, a gente orar e a gente ter prazer em tomar um açaí. A gente parece que são contraposições, né? A gente fala assim: Deus, eu vi um educador dizendo isso essa semana, Deus, eu vou pelo Senhor andar, subir uma escadaria. Mas ninguém diz para Deus: Deus, essa semana eu vou ler um poema do Fernando Pessoa, né? Como se tudo que a gente fizesse para Deus tivesse que ser necessariamente um sacrifício. E Ele quer que na plenitude a gente desfrute dessa vida, mas ao mesmo tempo a gente viva a plenitude de vida que Ele tem para nós, que vai para além daquilo que são os nossos confortos. E é muito difícil a gente aceitar todas essas coisas. Jesus e cruz, céu e terra, esperança e morte, Deus e dor. Parece que Deus e dor são duas coisas que não combinam. Mas Jesus, ele mistura essas duas coisas juntas. Eu posso ser um seguidor de Jesus e ao mesmo tempo passar por dor. Eu posso ser uma pessoa que caminha com Deus e ao mesmo tempo enfrentar sofrimentos. Eu posso ser uma pessoa que usufrui da esperança da ressurreição e ao mesmo tempo vive a sexta-feira da morte, da paixão, da dor. Todas essas coisas Jesus chamou a gente a viver. E essa passagem que nós acabamos de ler é a hora mais tenebrosa do Evangelho. Se a Bíblia tivesse cor,
Aqui seria, essa página que a gente acabou de ler, seria uma das páginas mais escuras da Bíblia. Porque é um momento de maior dor, abandono, tristeza, solidão. Um momento em que Jesus fica só. E eu vou resumir para vocês mais ou menos o que a gente acabou de ler aqui. Em primeiro lugar, os melhores amigos de Jesus dormem na hora que ele chamou eles para orar. Você imagina você passar por isso? Você está desesperado, aflito, angustiado, em depressão, ansiedade. Você, assim, está vivendo a maior dor que a sua alma já viu. Nem psicólogo, psiquiatra, remédio conseguiria resolver, entender o seu problema. Você chama os seus amigos para perto e diz: ora comigo, por favor, eu preciso da sua oração, da sua companhia, da sua amizade. Pelo menos o seu ouvido. E quando você está orando lá, desesperado, derramando a sua alma, você olha para o lado. Os bonitão estão dormindo. E não é uma vez, não. 3 vezes na mesma noite. Isso aí me fez lembrar de uma situação que eu vivi quando eu estava trabalhando nos bombeiros. Trabalhei 2 anos no bombeiro. Eu acordava cedo, ia trabalhar, estudava à noite, na faculdade. Então era bem cansativo, para me justificar. E aí eu estava trabalhando e eu lembro que naquele dia lá o bombeiro estava pegando fogo, assim, né? A gente estava trabalhando lá no escritório e tava um monte de coisa para acontecer, a gente resolvendo um monte de pendência. Deu a minha hora, 5 horas, que eu saía mais cedo quando eu estava em aula. E eu falei, gente, deu 5 horas, eu preciso ir, infelizmente. Eu tava morrendo de sono. E aí eu fui no alojamento dos bombeiros, troquei a minha roupa, tirei a farda, coloquei a minha roupa normal, vi uma cama, deitei. Comecei a tirar uma sonequinha. O meu amigo que estava trabalhando, lá, ó, saiu, foi no alojamento, sei lá fazer o quê. Quando ele olhou pra mim, ele falou: Ei! Cara, eu acordei, ele falou: Cara, você deixou a gente falando que ia estudar, tá aqui dormindo? Meu amigo do céu, passei uma vergonha. Pensa na vergonha que eu passei. E eu deixei meus amigos lá no fogo e fui dormir. Porque eu tava com sono e achava que tinha esse direito. E é engraçado, né? Às vezes a gente sente que tem direito de fazer algumas coisas. E é quando a gente deixa os nossos amigos na maior fria, né? Tá um pouquinho frio aí, se vocês quiserem mexer no controle. Tá aqui, ó. Pode passar, Ian. Isso. Viu? Ó, sai em casa, fica à vontade, viu? Beleza. Os Tiago, João, Pedro. Tiago, João e Pedro, os melhores amigos de Jesus. E aí, então, um dos 12 trai. Não bastasse 3 deles dormirem na hora H, um dos 12 trai Jesus e entrega Jesus como? Com um beijo. Todos os discípulos o abandonam. Quando vêm os caras lá e pegam Jesus, Jesus se entrega. Todo mundo vê que Jesus vai se entregar mesmo, vai sobrar para eles. O que eles fazem? Todo mundo vaza e deixa Jesus. Tem um seguidor ali que tá vestido só um lençol de linho, né? Até uma expressão estranha, né? O cara tá vestindo um lençol de linho, seguindo Jesus, de repente, no meio do vamos ver lá do pega pra capar, fala, né? No meio do pega pra capar lá, os guarda pegam o menino, agarra na roupa dele, ele consegue rasgar, sair correndo e foge pelado. Que cena mais escrota, né? Pra estar no meio da história de Jesus, não é verdade? Estranho. Os religiosos os humilham, eles tomam Jesus e humilham e começam a proferir palavras de depoimentos falsos contra o próprio Cristo. E quando eles percebem que não conseguem pegar, eles falam: vamos ver se a gente consegue tirar de Jesus. Você é o Filho de Deus? Ele diz: sou. E vocês verão o Filho do Homem descendo das nuvens do céu com poder e glória. Quando ele diz isso, aí, ó, pronto, temos um depoimento, é tudo que a gente precisava. E é aquele tipo de julgamento que a sentença já veio antes do julgamento. A gente já sabe o que a gente veio fazer aqui, só precisa agora de uma desculpa para pegar esse homem. Então os caras vendam Jesus, cospem em Jesus, xingam e zombam de Jesus, dão murros e tapas em Jesus. Quero que você imagine você passando por essa situação. Seus amigos abandonaram, seu melhor amigo trai, você é colocado no meio de um monte de religioso que está zombando de você, pessoas que estão batendo em você, e aí a cena termina com Pedro negando 3 vezes. De novo 3, né? Só nesse capítulo Pedro passa 3 vezes, 2 vezes por 3, né? 3 vezes dorme, 3 vezes nega. E só uma pessoa nesse texto todo confessa Cristo. Quem é?
Não, é um texto que a gente acabou de ler. Uma pessoa confessa o Cristo. Quem? Jesus. Só uma pessoa diz o Cristo. O resto vaza. Nessa hora, Jesus não é um cara bacana, um cara legal. Essa hora todo mundo vaza. E essa é a hora em que o povo de Deus deixa de ser uma nação e se torna uma pessoa. Para pensar nisso. Durante todo o Antigo Testamento, o povo de Deus era chamado, era atendido pelo nome de Israel, uma nação de milhões de pessoas. Mas nesse momento, todos abandonaram, todos o deixaram, todos o traíram, todos o negaram, e todos o humilham, e todos chacotam, e todos batem, e agora vão matá-lo logo logo. Nesse momento da história que nós estamos, o povo de Deus atende por um nome: Jesus. Esse momento é a hora mais tenebrosa da história, porque é o único momento da história em que o povo de Deus não é mais um povo, uma nação, mas uma pessoa: Jesus. Não há mais um fiel. Não há mais um que permaneceu do seu lado. Você não ouve falar da sua mãe, você não ouve falar dos seus amigos, você não ouve falar das mulheres, você não ouve falar de ninguém. Todo mundo foi embora, todo mundo abandona. E agora ele permanece sendo o único. É como se fosse o povo de Deus fosse afunilado, 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 e fosse cada vez deixando mais pessoas abandonando, deixando. E na hora do vamos ver, todo mundo rejeita. Enquanto havia o Jesus dos milagres, a gente seguia. Enquanto ele curava, enquanto ele abençoava, enquanto ele multiplicava pães e peixes, enquanto ele falava palavras e ensinamentos, todo mundo afluía e reunia ao redor de Jesus. Paralíticos eram curados, cegos começavam a ver, surdos começavam a ouvir, mudos começavam a falar, todo mundo queria Jesus. Mas na hora do vamos ver, todo mundo vaza. E só um permanece: Jesus, o único fiel, o único que confessa: eu sou o Cristo. Nesse momento, ninguém ficou do seu lado. E quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei de uma outra história, de um homem que ele decidiu pegar o evangelho e sozinho na casa dele ele falou: quer saber? Eu quero encontrar com Deus, eu vou ler a história de Deus, eu vou ler a história do evangelho. E ele pegou o evangelho e começou a ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, foi lendo, acompanhando Jesus na sua jornada, como a gente está fazendo aqui. Eu não pulei um versículo de quando a gente começou a meditar aqui. E quando chegou nesse momento aqui, ele chegou a uma conclusão. Quando ele acabou de ler a história, ele virou para o filho dele e disse: filho, eu acordei mais cedo hoje, eu acordei de madrugada, eu li o evangelho, e eu queria dizer uma coisa para vocês aqui nesse café da manhã. Eu matei Jesus. Assim, como assim, pai? Quem matou Jesus foi os caras lá no passado. Ele falou assim: não, você não está entendendo. Essa história de abandono, essa história de negação, essa história de traição e essa história de morte não é uma história de homens do passado, é sobre mim. Eu matei Jesus. Essa é uma confissão que a gente precisa fazer. A minha e a sua vida, muitas vezes, são uma constante negação do Cristo. Afirmações de Jesus, negações do Cristo. Afirmações de Jesus, eu gosto dele, negações do Cristo. E eu não estou falando aqui de afirmar e cantar músicas, eu estou falando sobre a nossa vida. Eu queria que a gente olhasse para essa história, uma das páginas mais tristes da Bíblia, o momento em que Jesus é abandonado sozinho. E tudo começa com esse momento em que ele está no Getsemane. Sabe o que Getsemane significa? Monte das Oliveiras. Sabe o que tinha no Monte das Oliveiras, além das oliveiras? Uma prensa, onde eles pegavam a oliva, colocavam os frutos nessa prensa e faziam o quê? Prensavam, e do outro lado escorria um óleo. Esse óleo, que é um azeite da oliva, era usado antigamente como remédio e como alívio para a dor. O que Jesus está passando nesse momento, em que ele vai para o Monte das Oliveiras e ele começa a se sentir esmagado, começa a se sentir prensado. Ele está dizendo: eu sou como essa oliva. Se eu resistir e permanecer oliva, não existe cura para o mundo.
Só haverá cura para o mundo se primeiro eu passar pela prensa. Eu estou sendo prensado. E passar pela prensa está doendo. Eu estou sendo esmagado. É a música que a gente acabou de cantar. Se a uva não for esmagada, não há vinho, não há alegria. Se a oliva não for prensada, não há azeite, não há cura. Se o trigo não for moído, não há pão, sempre haverá fome. Jesus está dizendo, eu sou o trigo moído, eu sou a uva esmagada, eu sou a oliva prensada. Eu estou passando por essa dor, por essa prensa, por esse sofrimento. A minha alma está angustiada, eu estou sendo afligido por Deus aqui agora. Mas isso não é sem propósito. Eu estou passando por isso para que do outro lado possa escorrer aquilo que vai trazer cura para as nações. É isso que Jesus está passando aqui no Monte das Oliveiras. E ele chamou esses amigos dele para poderem estar ali com ele, para confortarem ele, dizendo, é isso, Jesus, vai. Aguenta, Senhor. Não é para dizer para ele, Jesus, pense em você. Jesus, sabe esses conselhos maldados que a gente dá para as pessoas? Você tem que pensar um pouquinho mais em você. Sabe? Eles não estão ali para dizer isso. Jesus não falou assim, vai lá e dá uma aliviada. Eles estão ali para dizer, Senhor Jesus, é isso. Nós vamos orar por você. Vai lá e enfrenta. Aguenta. Sabe mais ou menos o que um técnico diz para o jogador no final? Quando o jogo está empatado, ninguém está aguentando mais, você já deu tudo que você tinha que dar, e ele vai lá e fala assim, ó, não estou aqui para dizer, jogou bastante, segura, agora tá tudo certo, perde. Não, ele está lá para dizer o quê? Agora é a hora onde menina e menino fica para trás, agora é só adulto, né? Agora é a hora do adulto. Então ele chamou os discípulos dele para estarem com ele dizendo, vai, Senhor, aguenta. Você aguentou todo o tempo do seu ministério. Agora é a hora do vamos ver. Agora aguenta. Mas eles dormem. E aí a oração de Jesus aqui, que privilégio a gente poder saber o que Jesus orou naquela noite. Ele disse, afasta de mim esse cálice. O que você acha que Jesus estava orando? O que você acha que Jesus estava pedindo? O que é afastar de mim o cálice? Não quero. Não quero. Não aguento. O que tem no cálice? Vinho. E que vinho é esse? A Bíblia diz em várias porções do Antigo Testamento o cálice da ira de Deus. Eu não quero, eu não suporto a sua ira. Eu não aguento a sua ira. Eu não quero passar pela sua ira. Mas a oração dele é vírgula. As nossas orações são assim: Senhor, eu não quero, ponto final. Ele não diz isso, ele diz, Senhor, eu não quero, vírgula, mas seja feita a tua vontade. A gente precisa aprender a orar isso. Tudo bem você não querer. Tudo bem ser difícil. Tudo bem você não querer passar. Fala isso para Deus. Mas a sua oração não pode terminar com um ponto final. Eu não quero, Senhor, vírgula, mas seja feita a tua vontade. E eu quero atravessar com a tua vontade. Vai ser difícil. A semana, Najara, vai ser difícil. Vai ter o desafio. Vai ser difícil. Mas não é, Senhor, eu não quero, ponto final, vou ficar em casa e bato na minha coberta. Não, é vírgula. Levanta a cabeça, acorda e vai. Enfrenta e faz o que Deus chamou você para fazer. E seja quem Deus te chamou para ser. É isso que Jesus está passando aqui. E ele ora, seja feita a tua vontade. Uma vez eu perguntei aqui, qual é a coisa mais importante do mundo? Vixe, essa pergunta eu fiz, gente, já faz uns 30, 40 semanas já. Quando a gente estava no comecinho dos nossos estudos. Qual é a coisa mais importante do mundo? A vontade de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas vieram a existir por causa da vontade de Deus. Às vezes a gente está orando querendo o poder dele. Senhor, me dá mais o seu poder. Mas a gente devia estar orando falando o quê? Senhor, eu quero mais da sua vontade. E Jesus aqui está abrindo mão do poder para poder viver a vontade. Isso é o mais difícil na nossa vida. Muitas vezes a gente quer poder para se livrar, mas ele quer que a gente tenha vontade para se submeter. Senhor, me dá poder para me livrar dessa situação. Eu não vejo saída. Você não precisa de poder para se safar. Você precisa da vontade para se submeter. É isso de que eu e você precisamos. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele não está falando, Senhor, faz um milagre. Não é? Ele está dizendo,
Aliás, aqui não tem milagre nenhum, né? Repararam que não tem milagre aqui nesse texto? Todos que a gente leu em Marcos, quase todos têm milagre. Reparou que quando chega no final da história não tem milagre? Aliás, você já reparou que Jesus não pede milagre por ele? Jesus só faz milagre para quem? Para os outros. Reparou nisso? Que Jesus não pede um milagre para ele? Jesus só faz milagre para os outros? Muitas vezes a gente vem na igreja não para entender que o milagre é a gente na vida dos outros, mas a gente vem na igreja para falar: Senhor, faz um milagre na minha vida, resolve os problemas que eu não estou querendo enfrentar, trata dos desafios que eu não estou querendo lidar. E aqui, 3 vezes, Pedro dorme. E aqui Jesus não tem onde se escorar. Eu quero que você imagine, eu imagino até, Jesus tão atordoado, quase que cambaleando, e não tendo onde se escorar, não ter amigos para se agarrar. Mas vocês percebem que existe uma diferença entre o Jesus que entra no jardim e o Jesus que sai? Repararam? O Jesus que entra é um Jesus que está aflito, é um Jesus que está dominado pela tristeza, amargurado. Eu já vivi isso, talvez você também. Momentos em que você está angustiado. E aí Jesus entra desse jeito no jardim e ele ora 3 vezes. E ele sai de lá como? Levanta a cabeça e fala: levanta, basta, chega. Os que vão me trair estão chegando. Percebe a diferença de Jesus? Parece que não foi a circunstância que mudou. Quem que mudou com a oração? Quem mudou com a oração? Ele. A oração, muitas vezes, não é para mudar as circunstâncias. A oração é para quê? Para mudar a gente. A gente. Então, muitas vezes a gente vem aqui não é para falar assim: Senhor, muda meu contexto, as pessoas à minha volta. Torna o meu chefe mais fácil. Às vezes a gente ora para a gente se fortalecer em Deus para poder encarar os desafios que vão aparecer e que estão diante de nós. A oração faz isso. Jesus se levanta, ele está pronto para a cruz. Aqui Jesus está pronto para a cruz. Daquele encara todo mundo. E quando os religiosos, os maiorais, o sinédrio começam a encarar Jesus, você vê um homem respondendo com toda a sua consciência, capacidade e força. Sou, e vocês vão ver o Filho do Homem descendo do céu com toda a sua glória. Dali, né? Você não vê um homem acabunhado, agachado, curvado. Não, Cristo a gente né? De vez em quando, fazer o quê? Não, eu sou o Cristo. Cara, esse é o desafio que ele tem aqui. E aí então, ele é traído. E aqui é doido, né, gente? A gente vê mais uma vez a religião sendo covarde. Porque os religiosos nem vão lá pegar Jesus, eles mandam os caras irem buscar. Não é? E aí o Judas o trai. Como Judas o trai? Com um beijo. Eu acho muito forte isso. Porque o beijo é um sinal do quê, normalmente? Afetividade, amizade, companheirismo. Mas Judas perverte, corrompe o beijo. Eu vou dar um sinal para vocês de que ele é o Cristo. Eu vou beijá-lo. E no momento em que ele beija Jesus, todo mundo agarra Jesus. Então, aqui Judas corrompe aquilo que era o sinal de amizade. E aqui o Pedro, ele faz um negócio muito doido. Lembra que na semana anterior, Pedro falou o que para Jesus? Senhor, se ainda todo mundo te abandonar, eu não vou te abandonar, pelo Senhor eu vou até o fim. Aqui a tradição diz que o homem que pegou a espada e deu na orelha do servo do sumo sacerdote foi quem? Pedro. Aliás, no outro evangelho diz Pedro pegando a espada deu. Então, gente, o Pedro falou assim: agora é a hora que eu mostro quem eu sou. Eu não falei para ele que ele ia defender? Eu vou defender. Então você imagina um Pedro que acabou de acordar, que estava dormindo, né? Que acabou de acordar, vê o pessoal pegando Jesus, arranca uma espada e dá-lhe, decepa a orelha do cara. E Jesus fala: ô. Easy. Calma aí, meu amigo. Onde você pensa que você vai? Eu não estou aqui para chefiar nenhuma rebelião, não. Você entendeu tudo errado. E Pedro aqui age com ira. Mas a gente vê que depois, lá no final da história, Pedro vai agir como? Com covardia. Olha como a carne faz a gente, né? Ou a gente é irado, ou a gente é covarde. Ou Pedro arranca a espada e dá-lhe uma, ou Pedro se acovarda e nega. É isso que a gente é, tá? Pedro é a representação de quem nós somos, tentando seguir Jesus na nossa carne. Ou a gente é irado, ou a gente é covarde. A gente é uma das duas coisas, tá? Sempre. E aí,
A Bíblia diz que todos o abandonaram para que as escrituras se cumprissem. E aí um jovem que está ali vestido de linho, lençol de linho, ele está seguindo Jesus e ele foge nu. E aqui, gente, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa situação, esse jovem que foge nu. Qual é a outra circunstância da Bíblia em que tem uma pessoa que está nu e foge num jardim? Hã? No Éden, Adão. Adão, quando ele percebe que ele e a mulher estão nus, eles fazem o quê? Eles fogem da presença de Deus, eles estão onde? No jardim. Aqui acontece de novo. Um homem que se percebe nu e foge. Mas isso é uma contraposição total a quem Cristo porque no capítulo 15 a gente vê uma pessoa nu. Quem que está nu no capítulo 15 de Marcos? Que é o capítulo seguinte. A gente vai ler semana que vem ou na outra. Quem que está apelado? Jesus. Aliás, as nossas gravuras, os filmes são bem, bastante pudor nesse ponto. Eles não mostram Jesus nu. Mas, de fato, o que aconteceu no capítulo 15 é que eles despem Jesus. Eles arrancam a roupa de Jesus. E aqui é uma contraposição mesmo para mostrar o ser humano. Esse jovem nu sem nome pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. E quando aperta a coisa e a gente se percebe com as nossas vergonhas expostas, o que a gente faz? A gente corre. A gente fica com medo. E Jesus, quando ele foi desnudado, o que ele fez? Permaneceu. No capítulo seguinte, Jesus, ele é crucificado nu, ok? É que as nossas imagens de Jesus a gente tapa. Você pode ver que normalmente quando Jesus está crucificado, ele está assim, sem roupa, e você percebe que tem um paninho. Você jura que os romanos acabaram de crucificar um cara, pregaram suas mãos e seus pés, chicotearam e colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Vai ter o pessoal, mas vamos só cobrir aqui para o pessoal não ver. O cara está ensanguentado. Eles querem humilhá-lo, e quanto mais eles quiserem humilhar, o que eles puderem fazer para humilhar Jesus, eles vão fazer. Jesus é crucificado nu, mas não foge. Sabe por que ele é crucificado nu? Para dizer para mim e para você que se você vasculhar o mais interior de Cristo, você vai encontrar compromisso. Você vai encontrar fidelidade. Até o fim, ele está com a gente. Ele foi por nós até o fim. Mas discípulos, seguidores, quando se apercebem, nos fogem. O Evangelho, gente, ele faz isso com a gente, faz isso comigo, faz isso com você. A palavra, ela vem nos desnudando. Quando a gente vai meditando na Bíblia, meditando na palavra, a gente vai percebendo que ela vai despindo a gente. Mas não é para o nosso mal, não. Ela vai despindo a gente, é para o nosso bem. É para curar aquelas áreas da nossa vida que são destrutivas para a gente. Aquelas coisas da gente que são destrutivas. Imagina você vai no médico. Você vai passar por uma cirurgia. Aí o médico tem que te arrancar a sua camisa para fazer cirurgia. Não, rapidinho, não tem como fazer por cima. Não, para fazer essa cirurgia eu preciso tirar a sua roupa. É a mesma coisa. Para que Deus possa fazer as cirurgias dele na nossa alma, ele precisa desnudar a nossa alma. E a gente precisa estar disposto a deixar que Deus haja dentro de nós. E mexa naquelas áreas do nosso coração e da nossa vida que a gente não gostaria muito que fossem tocadas. Mas esse homem foge. Não é? Ele foge. E aqui Jesus é colocado. E essa frase, quando eu li, ela saltou dos meus olhos. Ele disse assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O homem que na Páscoa deveria apresentar um cordeiro, um sacrifício. Quando Jesus se apresenta diante do sacerdote, e o sumo sacerdote se coloca na frente de Jesus, eu quero que você tenha essa imagem na sua mente. Jesus e o sumo sacerdote. Jesus é o cordeiro que se apresenta diante daquele que vai tosquiar, daquele que vai matar, daquele que vai sacrificar. Porque na Páscoa é isso que acontece. Toda Páscoa um cordeiro é sacrificado. Como um sacrifício, uma propiciação, uma entrega, uma oferta que vai purificar o mundo, que vai purificar as pessoas. E é isso que vai acontecer aqui. Esse homem não faz ideia que aquele que se coloca diante dele, Jesus, vai ser o sacrifício que ele vai oferecer em favor do mundo. Na cabeça dele, ele vai simplesmente se vingar de alguém que está dando trabalho para ele. E Pedro, onde está? Presta atenção no texto que nada do que está aí é à toa. Pedro está onde?
Hã? No pátio. Ó, todo mundo abandonou, não foi isso que o texto disse? Pedro abandonou? Onde que Pedro está? Quando Jesus está sendo interrogado, foi levado, onde Pedro está? Pedro está vendo Jesus? Tá. Mas ele está numa distância que é confortável para ele. Entendeu? Ele se colocou num ponto em que ele, assim, para ele, aquele ponto em que ele está, ele consegue ver Jesus, ele consegue assistir Jesus, mas ele não se compromete com Jesus. Percebe como muitas vezes Pedro é uma representação de quem eu e você somos? Muitas vezes a gente se coloca perto de Jesus, mas uma distância que pra gente vai ser uma distância confortável. Não vai mexer muito comigo, eu vou ficar aqui, eu não vou perder ele de vista, eu tô vendo ele ali. Ó, não sai da minha vista não, hein, Jesus? Tô te assistindo daqui. Ó, sou seu seguidor, hein? Não te abandonei, tô aqui com o pessoal. Mas o que Deus na sua soberania faz? Tá lá uma criada ali, ó, limpando o chão, olha pro lado, vê Pedro. Parece que é um anjo que fala no ouvido dela assim, ó, tá vendo aquele ali? Pedro, segue Jesus. Que a mulher bate o olho nele e fala assim, eu te conheço. E é uma empregada. É uma empregada. E a empregada questiona Pedro. E ele está onde? Se aquecendo no fogo. Eu acho muito forte isso. Porque Jesus estava sendo questionado, ó, tomando. E Pedro, quentinho, confortável, se aquecendo no fogo, assistindo Jesus. Vê se não é eu e você. Vê se não somos eu e você. A gente toma distância confortável, quentinho, se aquecendo, olhando Jesus e dizendo, Senhor Jesus, fica aí, eu tô te vendo aqui, sendo aquecido no foguinho. Tá gostosinho aqui, viu, Jesus? Fica aí, não sai daí, se eu sair daí eu perco sua de vista. Não é? E aí, a criada fala, e a empregada vai lá e começa a falar com Pedro. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, olha só. O que eu queria falar ainda antes é do que vai acontecer aqui. Aqui. O que vai acontecer nesse texto? Esses homens vão questionar Jesus. E ele vai permanecer em silêncio. O que a profecia dita há 50 a 500 anos atrás. 500 anos atrás, que foi a música que a gente cantou agora. Diz sobre Jesus. Que ele é como um cordeiro que foi oprimido, que foi afligido e que diante dos seus tosqueadores permaneceu em silêncio e não abriu a boca. Você consegue parar para pensar no momento em que estão dizendo um monte de coisa contra você, você ficar em silêncio? Você não se defender? Você consegue? Não. Interiormente você já não começa a elaborar fugas, desculpas, justificativas? Ei, peraí. Não foi bem assim. Calma, eu não disse isso. Não. Isso aí não fui eu. Você já começa a tentar elaborar uma maneira de se proteger. E é exatamente o que Jesus não faz. Ele não tem nenhuma proteção. Jesus não tem nenhuma proteção. As palavras dele não protegem. E quando ninguém consegue incriminá-lo e nenhuma testemunha consegue depor contra ele de maneira suficiente, Jesus fala assim, deixa eu resolver o problema de vocês. Vocês não estão conseguindo encontrar nada contra mim. Calma que eu vou resolver o problema de vocês. Sou eu. Ele se incrimina, dizendo a verdade. Se ele não fala o que ele fala aqui, eles não teriam o que dizer. Eles não tinham o que achar. Eles estavam caçando, mas não estavam conseguindo encontrar. Mas Jesus disse, sou eu. Sou eu. Pode me pegar. Eu sou o Filho do Homem. E vocês vão ver o Filho do Homem descendo dos céus. E aqui ele permanece, e até dizer isso, ele permanece em silêncio. Os homens rasgam as vestes e começam a considerá-lo digno de morte. Aqui que eu quero que você pegue esse ponto. Ele é considerado digno de morte. Mas ele foi aquele que deu a vida e ressuscitou várias pessoas. Aqui a Bíblia fala que eles começaram a cuspir nele. Mas a Bíblia diz que esse aqui é o homem mais honrado e mais nobre que já passou pela face da terra. Já imaginou? Você já foi cuspido? Ele está sendo desonrado, a pessoa mais honrada da história. Aqui diz que vendaram os olhos dele.
vendaram seus olhos. Mas ele deu vista para o cego. E aqui, na hora de maior necessidade, ele não vê. Aqui diz que eles estavam dando murros em Jesus. Murros em Jesus. Mas ele foi o cara que curou um homem da mão ressequida, que não conseguia nem esticar a mão. Ele que deu vista para o cego não vê. Ele que curou o homem da mão ressequida toma murro. Ele que é a pessoa mais nobre da história é cuspido. E ele que é o profeta que veio ao mundo é questionado. Vai, profetiza? Você não é o bom? Quieto. Não fala nada. Essa para mim é uma das maiores ironias da história de Jesus. Eles dizem, vai, profetiza, você não é o bom? Ele fica quieto. Mas durante toda a vida dele, ele foi o profeta que veio ao mundo. Toda a palavra que ele disse era a palavra de Deus. E aqui eu queria encerrar falando de Pedro. Porque eu acho que Pedro aqui é o total contrário daquilo que Jesus está sendo, o Cristo. Pedro não está sendo o Cristo, o cristão. Pedro nega 3 vezes. E nega não é diante de uma pessoa de autoridade, não. Até acho que Deus é bem assim... Fala, Pedro, vamos ver se você aguenta. Eu não vou nem colocar uma pessoa muito importante, um religioso, um líder, um guarda romano. Não vou. Eu vou colocar uma pessoa que está lavando o chão aqui, só para você sentir um pouco o drama. Vai. Na hora que a mulher, que nem podia fazer nada contra Pedro, ela só estava ali fazendo o serviço dela. Ela falou, ô, você, Pedro, já te vi com esse homem. Pedro treme na base e começa a negar. Treme na base e começa a negar. Treme na base e começa a negar. Então o galo canta 2 vezes. O galo canta 2 vezes para mostrar a contradição de Pedro. E dizer, Pedro, você que acabou de dizer nessa mesma noite que nunca me negaria, o dia nem amanheceu e você já está me negando 3 vezes. Gente, quantas vezes a gente não faz promessa que Deus fala assim, Senhor, agora vai ser diferente, eu vou fazer, vai ser melhor, eu vou conseguir, eu vou sair daqui e vou ser o melhor do mundo. E na mesma noite, na mesma semana, no mesmo mês, não passa muito tempo e a gente nega. Não nega numa situação de aperto, não, de arroxo, não. Nega na primeira circunstância que foi trombado aqui. E 3 vezes. Isso aí para mim é um ponto, porque, gente, esse Pedro aqui, que na Páscoa está negando Jesus, 50 dias depois, presta atenção, 50 dias depois desse dia. Então você põe aí a Páscoa, março, abril, você põe mais um mês, põe mais metade de um mês lá para junho, tá? Pedro se posiciona na frente de 3.000 pessoas. Olha o número 3 de novo na vida de Pedro, 3.000 pessoas. E ele prega Cristo. 3.000 pessoas. Esse mesmo homem que na frente de uma empregada não conseguiu confessar o Cristo, dali a 50 dias vai estar dizendo, esse é o Cristo. Colocando a cabeça dele em risco. O que aconteceu entre o Pedro da Páscoa e o Pedro dali 50 dias? Você sabe dizer? Entendeu? Mas é só entender, será? A gente entendeu? É mais do que isso. O que aconteceu com Pedro, que aqui na mesma noite que ele fala, Senhor, pode deixar comigo. Eu sou teu zagueiro, vai para ataque que eu defendo. Não aguenta e leva uma na cabeça. E dali a 50 dias, está na frente de 3.000 pessoas, confessando Cristo. E as 3.000 pessoas seguem a Cristo com Pedro. Ele está encabeçando um movimento que até hoje, 2.000 anos depois, perdura. O que aconteceu com Pedro? Eu vou te dizer uma palavra. Graça. Pedro foi encontrado pela graça. E sabe o que é a graça? É a graça de Jesus que depois de que ressuscita, ele se encontra com Pedro. Senta com Pedro, prepara uma fogueira na praia, onde ele chamou Pedro. Se assenta e diz, Pedro, senta aqui do meu lado rapidinho. E quando Pedro senta com o rabinho entre as pernas,
Pensando, Senhor, eu te deixei na hora do vamos ver, né? Jesus fala assim, Pedro, você me ama? E Pedro tinha falado que amava Jesus aqui na Páscoa. E Pedro fala, ô Senhor, não faz essas perguntas difíceis. Você sabe que eu estou tentando. E depois Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você me ama? Mais do que eles todos, que ele estava dizendo aquela noite? Que ama mais do que todo mundo? Pedro fala assim, ô Senhor, você está entendendo o que eu estou falando, eu não consigo, eu estou tentando. E de novo ele fala, Pedro, uma pergunta que passou pela minha cabeça agora. Você me ama? Pedro fala, "Ô, já está me deixando envergonhado. Ô Senhor, eu não sei se eu amo. Eu acho que não. Estou tentando. Aí Jesus diz para ele, vai lá, pastoreia as minhas ovelhas. Graça de Jesus. Você se vê como uma pessoa insuficiente. Você tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Você se esforçou e se dedicou e não deu conta. Você falou, Senhor, o sofrimento, a dificuldade, as tentações, tudo que se apresenta, as seduções desse mundo, eu tentei, eu me esforcei, eu não consigo, Deus. Eu quero muito, mas essas coisas são mais fortes do que eu. O Senhor mesmo disse que a carne é fraca e eu não estou dando conta, Senhor. Está difícil para mim. Eu não consigo ser cristão do jeito que o Senhor quer que eu queira. Eu não que eu seja. Eu não consigo ser fiel como o Senhor quer que eu seja. Eu não consigo te seguir, negar a mim mesmo todos os dias e carregar a minha cruz todos os dias. Eu falho. Os sofrimentos vêm sobre mim. A primeira coisa que eu quero, eu penso em abandonar o Senhor. Eu quero cair fora. Eu quero fugir. Várias vezes pensei em meter o pé na barraca e cair fora. Jesus olha pra gente e fala, tudo bem. Eu não fico nervoso com você por causa disso. Eu não estou nem assustado com esses seus pecados, mas fica tranquilo, eu te acolho. Caminha comigo, que eu vou caminhar com você. A minha graça te basta. O meu favor, o meu amor é por você. Depois que você caiu, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te levantar e para te fazer mais forte. Agora deixa eu te dizer uma coisa que eu estou segurando desde o começo aqui, que a gente começou a nossa conversa. Sabe esse menino dos versículos 51 e 52, que é um jovem, que fugiu pelado? Hã? Sabe qual é o nome dele? A Bíblia não fala, mas toda a tradição cristã sabe quem ele é. O nome dele é Marcos. Sabe quem é Marcos? O cara que escreveu que naquele dia ele ficou nu. Ele fugiu. E sabe o que ele fez? Escreveu o Evangelho. Ele foi aquele que no dia que Jesus fugiu, no dia que Jesus foi preso, ele fugiu. Mas depois de um tempo, a graça insistiu com ele e ele aceitou a graça. Ele recebeu a graça. Ele falou, Senhor, apesar de mim, eu estou aqui. Eu vou me levantar. Naquele dia eu fugi pelado, mas agora eu volto para o Senhor. O Senhor me aceita, o Senhor me recebe. O Senhor me acolhe, o Senhor me transforma. Eu recebo a tua graça na minha vida. E Deus fez algo incrível com ele. Deus levantou esse homem para escrever uma história que 2000 anos depois as pessoas estariam conversando sobre ela. E ele foi usado por Deus para fazer algo incrível no mundo inteiro. Contar a história de Jesus para nós. Naquela noite ele fugiu pelado. Mas ele escreveu, depois de alguns anos, algum tempo, uma história que transformou a história de muita gente. E a gente está aqui hoje conversando sobre a história que Marcos escreveu, o menino que fugiu pelado. E eu acho impressionante, porque de todos os evangelhos, 4, o único que escreve que o menino fugiu pelado é de quem? De Marcos. É isso, gente. Se você entendeu a graça de Deus na sua vida, você não precisa esconder as suas vergonhas, o seu passado. É por isso que ele fez questão de colocar aqui que naquela noite do vamos ver, ele não aguentou. Se você fosse conversar com Pedro e falar, Pedro, conta um pouquinho da sua história aí, você é o cara, meu. Você é o cara, Pedro, todo mundo fala de você. Pedro ia falar assim, tá, eu vou contar minha história, deixa eu começar. Então, no dia que Jesus foi preso, eu decepei a orelha de um cara. Mas naquela mesma noite eu neguei Jesus 3 vezes. Eu era o melhor amigo de Jesus. Quando ele me chamou para orar, eu dormi. Vamos começar ou não? Mas fica tranquilo, eu não estou aqui porque eu sou melhor do que vocês. Eu estou aqui porque a graça de Deus me alcançou. Se você está aqui hoje, não é porque você merece.
É porque a graça de Deus te alcançou. Essa é a razão da gente estar aqui hoje. Eu não estou aqui na frente de vocês falando porque eu sou melhor do que ninguém. Você não está aí sentado para viver por Jesus porque você é melhor do que ninguém. Aliás, nós não estamos aqui para provar do que é melhor do que ninguém. O último homem que tentou provar que é melhor que alguém deu para trás na hora do vamos ver. Nós estamos aqui porque a graça de Jesus nos alcançou. E a única coisa que pode me transformar e te transformar de alguém irado e covarde em uma pessoa que vive por Cristo e aceita o chamado dele de ser transformado é a graça de Jesus. É por ela que a gente vive. E é por causa disso que a gente está aqui. Hoje a gente vai participar da ceia. Obrigado, viu, Najara, por mais uma vez preparar a ceia pra gente. Quem não sabe, de 15 em 15 dias a gente tem a oportunidade. E a ceia é isso. É a oportunidade da gente comer da graça, beber da graça. E antes da gente cantar, da gente participar da mesa, queria que a gente cantasse uma canção que fala sobre a graça de Jesus.